Sexto ano, vamos ver aqui hoje a página 73, tá? Continuando aqui na concordância verbal. Olha o exemplo que vocês têm aqui. Ó, observando perguntas e respostas, chegamos à conclusão de que sujeito é o termo que indica a respeito de quem ou de quem se fala alguma coisa. Marina esperava a chegada de Pimpa na sala de refeições. Marina aqui, olha, é o sujeito da oração, o restante todo é o predicado. Sujeito, terceira pessoa do singular. Ó, Marina, ela esperava. O verbo aqui também está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito simples. E núcleo do sujeito aqui, ó. Esperava. Agora abaixo, as amigas fizeram um longo passeio pelo bairro. Aqui, ó, está no plural. Elas, sujeito na terceira pessoa do plural. Então, o verbo vai concordar com o sujeito no plural. Fica na terceira pessoa do plural também. Ó, podemos observar, então, que o verbo esperava está flexionado na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito. Ó, terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito, que está no singular, ó, ela. Já no segundo exemplo, o verbo fizeram está flexionado na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito, que também está no plural. Elas, tá? Então, o sujeito é sempre a referência para a flexão verbal. Na regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e em número também, singular e plural. O verbo é o termo que se flexiona em pessoa e número para concordar com o sujeito. A flexão verbal depende da pessoa gramatical do sujeito, numa relação chamada de concordância verbal. Concordância verbal é a correspondência entre o verbo e o sujeito. O verbo flexiona-se para concordar em número e pessoa com o sujeito. Concordância do verbo com o sujeito simples, olha. Aquele que apresenta apenas um núcleo. É a palavra principal. Olha os exemplos que vocês têm aqui. Pimpa é uma garota de 14 anos. Pimpa, ó, o sujeito da oração, está na terceira pessoa do singular. Então, o verbo está concordando com o sujeito. O sujeito é simples, esse é o núcleo do sujeito, é a palavra principal, tá? Então, o verbo vai concordar com o sujeito. Todos os homens da festa reuniram-se ao redor da mesa. Todos os homens da festa, ó, sujeito da oração. Qual é o núcleo do sujeito aqui? A palavra principal. Homens está na terceira pessoa do plural. Então, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Verbo, reuniram-se, terceira pessoa do plural. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo permanece no singular, concordando com a palavra escrita e não com a ideia. A turma aplaudiu a apresentação. Sujeito, a turma. Núcleo do sujeito, turma. A palavra principal aqui é o núcleo do sujeito. Turma, terceira pessoa do singular. Verbo, aplaudiu, terceira pessoa do singular. Está concordando com o núcleo do sujeito aqui. O verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Olha a regra geral para a concordância do verbo com o sujeito simples. É a seguinte, sujeito simples, ou seja, com um único núcleo, ó, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa, primeira, segunda e terceira, e número, singular e
plural. Tá? Então, o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. E o verbo tem que concordar com ele. Concordância do verbo com o sujeito composto, aquele que apresenta mais de um núcleo. Olha, aqui você tem, ó, a notícia, a reportagem, os classificados são gêneros jornalísticos. Qual é o sujeito? Quais são as palavras principais aqui do sujeito? Notícia, reportagem, classificados. Esses são os núcleos do sujeito. Na terceira pessoa do plural. Então, o verbo vai concordar com o sujeito composto. Ó, quando o sujeito composto vem antes do verbo, este fica no plural. Ó. Sujeito composto. As palavras principais aqui são menina, menino. O sujeito aqui, composto. O verbo vai concordar com o sujeito aqui, composto. Estudavam para a prova. Olha o sujeito. Tem dois núcleos. Menina, menino são as palavras principais. Então, o verbo concorda com o sujeito. Né? Quando o sujeito composto vem depois do verbo, este concorda com o núcleo mais próximo ou com todos, ficando no plural. Aqui, o sujeito está posposto ao verbo. Então, ó, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Ó, o pai, ó, trabalhava o pai, mãe, tio. Ou então, pode concordar com todos. Ó, trabalhavam pai, a mãe, a tio. Tá? Viram? Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, este sempre ficará no plural. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo, tá? Concordância do verbo com o pronome de tratamento. Vocês já viram sobre pronomes, né? Os pronomes de tratamento. Ó. Embora sejam empregados para designar nosso interlocutor, são gramaticalmente pronomes de terceira pessoa e não de segunda. Os verbos também deverão flexionar-se na terceira pessoa. Observe os exemplos em que o sujeito simples é representado por pronomes de tratamento. Vossa Excelência solicita a presença de todos. Olha o sujeito aqui. Vossa Excelência. Sujeito, pronome de tratamento no singular. Então, o verbo, olha, concorda com ele. Solicita. Verbo na terceira pessoa do singular. Agora aqui. Vossas Excelências solicitam a presença de todos. Sujeito aqui, ó, está no plural. Sujeito, pronome de tratamento no plural. O verbo vai concordar com o sujeito aqui que está no plural, terceira pessoa também. Então, quando o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo flexiona-se na terceira pessoa. Na página 78, 79, tem atividades para você fazer. Então, ó, você vai ler a receita, depois você vai responder. Ó, como fazer uma geleca fluorescente? Olha aqui, então você vai ler a receita para responder as perguntinhas, olha. Quais são as formas verbais que você encontra aí que estão no modo indicativo? Se o mesmo verbo aparecer mais de uma vez, não é necessário repetir não, tá? Para fazer essas questões, você tem que voltar lá na página anterior, né? Ó, lá na página 49 está falando sobre verbo, tá? Então, vocês dão uma olhadinha nos verbos, já passei esse vídeo para vocês, vamos ver na videoconferência de novo, mas tem que consultar aí, tá bom? Então, quais são os verbos aí? Ó, verbo
despeje, né? Despeje, verbo coloque, misture, mexa, pingue, ligue, veja. E na página 72, vocês também já viram aí o imperativo afirmativo, que eu já passei para vocês no vídeo. Tentem assistir o vídeo, tá? Imperativo afirmativo, imperativo negativo, tá? Então, tentem ler, estudar esses verbos aí também, tá? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Então, que pessoa do discurso e em que número estão as formas verbais que você viu aqui? Né? Coloque, mexa, despeja, né? Todos esses verbos aí. Ligue, pingue, jogue, veja. Então, esses verbos estão na terceira pessoa do singular. E qual é o pronome que, nesse caso aí, melhor representa essa pessoa do discurso? O pronome é você, né? Então, estudem o verbo, tentem fazer os exercícios sobre verbo aí, página 79. Tentem ler os textos para poder responder as perguntinhas, tá? Na página 80 também tem tarefa para você fazer, tá vendo? Vai ler aqui. Esse texto não é grande, tá? Então, tentem ler os textos, vamos ver isso aí, tentar fazer esse exercício. E vamos ver lá na videoconferência também, ok? Então, tchau e até a próxima aula, tá? Tchau!